eu vou passar uma outra lista de exercício, tá? Onde vocês vão fazer esse cálculo das transversinas, tá? Então, vou passar hoje para vocês, então espero que prestem atenção nessa parte, para não haver erros, tá, gente? Qualquer dúvida também pode me chamar, né, para a gente tirar, né, esclarecer essas dúvidas que vierem aí. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Bom, gente, na última aula a gente fez basicamente o cálculo da distância entre as transversinas, né? Então, a gente acabou obtendo a quantidade de transversinas e também a distância necessária para o meu projeto em específico dessas transversinas, né? A gente viu quantos de espaço a gente iria necessitar, né, entre esses elementos, tá? Então, os espaços são justamente esses aqui, né, entre essas linhas vermelhas, tá? E aí a gente obteve uma outra distância, né, que seria uma distância que deve ser menor do que aquela que a gente obteve, tá? De acordo com a distância, o comprimento máximo do meu painel, né, de laje, tá? Então, a gente acabou chegando num valor de 40,7 centímetros e obtivemos aí 5 transversinas, tá? Continuando o cálculo, a gente agora vai fazer a verificação no estado limite último, tá? Essa verificação é mais específica para o painel, né? A gente vai verificar se essa distância que a gente colocou das transversinas vai nos resultar, né, numa resistência confiável aí, né? Se não for, a gente vai ter que mudar essas dimensões, esse distanciamento entre transversinas, tá? Então, novamente, a gente vem aqui com o esquema, né, onde a gente representa a seção transversal do painel mais transversina, tá? Então, esses apoios aqui são as transversinas e o painel é essa linha aqui, que representa o eixo de uma viga. Nós temos novamente o carregamento distribuído, tá? Dessa vez, a gente já definiu a distância entre os apoios, que é 40,7 centímetros, tá? Agora, a carga distribuída vai ser uma carga para o estado limite último. Então, a gente vai pegar aquela carga que a gente calculou na combinação última e multiplicar pelo B, né, que é a largura unitária do painel, que é 1 metro, tá? Então, a gente vai ter que a carga distribuída, né, na área do painel é de 6,748 quilonewtons. Aqui faltou o quadrado, tá, gente? Então, ao multiplicar por 1 metro, a gente vai ficar com uma carga de 6,748 quilonewtons por metro, tá? Então, a gente vai ter uma carga linear, que é justamente essa carga que está aqui aplicada nessa viga, tá? Então, a gente sabe que uma viga com carregamento uniformemente distribuído, nós vamos ter um diagrama de esforço cortante e um diagrama de momento fletor. Quando se trata de peças fletidas, né, no caso de vigas, né, de lajes, o que nos interessa, o que é mais efetivo, são os momentos fletores, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo com base na solicitação do momento fletor. Então, a gente precisa determinar essa solicitação máxima que vai ocorrer nessa peça. Então, a gente faz o diagrama de momento fletor, que no caso desse carregamento uniformemente distribuído na viga, vai dar essa parábola aqui, né, com a concavidade para cima, tá? E a gente vai ter o máximo que vai ficar bem no meio desse elemento, né, na metade do comprimento, bem aqui nesse ponto, tá? E a gente consegue calcular, né, esse valor diretamente, tá? A gente poderia até fazer uma função e tal, mas isso daria um pouco de trabalho. Então, a gente sabe que o máximo, né,
Nesse ponto aí, ele vai ser a carga distribuída vezes o comprimento desse carregamento ao quadrado dividido por 8. Então, aí eu vou encontrar a solicitação máxima que está ocorrendo no meu painel. E aí eu vou chegar, né, eu vou pegar esse 6,748, multiplicar por 0,47 ao quadrado, tá? Transformei esse 40,7 centímetros em metro, tá? Vou trabalhar com unidade quilonewton e metro. Coloco ao quadrado, divido por 8. Fazendo essa conta, a gente vai chegar no resultado que o momento máximo vai ser de 0,14 quilonewtons vezes metro, tá? Então, essa é a minha solicitação máxima, tá? Então, aqui, nesse ponto em específico, a gente vai ter o máximo do momento fletor, tá? E com isso, com esse momento, a gente consegue calcular a tensão, né, provocada por esse momento fletor, tá? Então, a tensão, né, normal provocada pelo momento fletor, ela é dada como momento dividido pela inércia vezes a metade da espessura da chapa. Por que a metade, né? Porque a gente vai pegar a distância, né, do eixo do centro de gravidade dessa peça até a face superior desse elemento, tá? Então, por isso, a espessura desse elemento dividido por 2, tá? Então, eu vou pegar metade dessa espessura. Então, a inércia a gente já tinha calculado na aula anterior, tá? Então, a inércia a gente tinha achado que era 14,4 centímetros a quarta, tá? Essa inércia foi obtida de acordo com os parâmetros do painel, né? A gente pegou a espessura do painel e o B, que era o unitário, e fizemos o cálculo da inércia para uma seção retangular. Agora, substituindo esses valores, né? A gente vai pegar o momento fletor, tá? Aqui agora eu passei tudo que era metro para centímetro, né? Para facilitar esse cálculo aqui, porque a inércia está em centímetro a quarta, tá? Então, eu transformei o meu momento fletor máximo em quilonewton vezes centímetros, é só multiplicar por 100, obtive 14 quilonewtons vezes centímetros, dividido pela inércia, que é 14,4 centímetros a quarta, vezes 1,2 centímetros dividido por 2, que é a espessura. Fazendo essa conta, né, eu vou chegar numa tensão de 0,583 quilonewtons por centímetros quadrados, tá? Eu tenho que obter, né, um valor de tensão, né, de força por área, tá? Então, eu agora vou eu tenho condição de fazer a verificação, tá? Eu tenho a tensão, né, provocada por essa solicitação, que é 0,583, e tenho também a resistência, né, que a gente calculou em algumas aulas passadas, tá? Onde a gente pegou o carregamento, né, e determinou as combinações, enfim, e chegou nesse FD, que é 1,0794 quilonewtons por centímetro quadrado. Isso era específico, né, da madeira que a gente estava calculando, que no caso era o painel, tá? Então, fazendo essa verificação, né, porque na verdade não é uma verificação das transversinas, e sim uma verificação do painel em si, a gente percebe que a tensão provocada pelo momento fletor solicitante, ela é menor do que o FD. Isso significa o quê? Hein, pessoal? Isso vai significar o quê? Vamos lá, gente, vamos acordar. Resiste ou não resiste a solicitação? Pessoal, Você pode repetir a informação, por favor? a gente encontrou
a tensão solicitante na peça de 0,583 kN por centímetro ao quadrado. E a gente determinou em aulas passadas, anteriores, que a resistência do painel, tá? O FD característico do material era de 1,0794 kN por centímetro quadrado. Isso vai resistir? Sim. Eu Sim. acho. Sim, por quê? Porque o FD, ele é maior do que a tensão que a gente calculou da peça, tá? Então, por ele ser maior, isso significa que o material ele consegue resistir a esse carregamento em específico, tá? E consegue resistir com folga, né? Porque o valor da solicitação que está sendo aplicado é de 0,583. O que ele resiste é 1,0794. Então, ele resiste pouco mais da metade, né? Então, a transversina resiste à solicitação, mas não seria transversina, né? Seria que a distância que a gente colocou, né, entre as transversinas vai permitir que o painel resista à solicitação, tá? Então, resiste, tá ok, certo? Então, agora, a gente vai passar para o cálculo do pontalhete, tá? O cálculo do pontalhete é um cálculo que é similar ao dos pilares, tá? E também tem uma certa similaridade com o cálculo que a gente fez para a transversina. E o primeiro passo, ele é muito similar ao que a gente fez para a transversina, tá? O que é os pontalhetes? Os pontalhetes, eles vão sustentar as transversinas, tá? Por que tem que ter esse elemento? A gente coloca o painel, né? Que ele vai ficar segurando a laje, né? Retendo a massa da laje, né? As transversinas, elas vão suportar a carga do painel, né? E elas estão posicionadas na horizontal, tá? E eu preciso de um elemento que fique na vertical para transferir essas cargas para o solo, tá? Para o solo ou para outro elemento que venha, que esteja abaixo dele. Então, eu preciso desse elemento vertical, né, para fazer a sustentação, né, desse elemento, tá? Desses elementos. Então, o pontalhete, ele vai ficar, né, sobre as transversinas, tá? Então, eles vão sustentar essa carga. Então, eu vou fazer o cálculo desse pontalhete com base nas transversinas. Então, esse elemento em linha que a gente vê aqui seria minha transversina, seria uma parte da minha transversina. E aí, eu tenho os apoios que seriam os meus pontalhetes, eles que estão sustentando as minhas transversinas, tá? Então, eu tenho uma distância, e essa distância entre os pontalhetes eu vou chamar de LP. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz para as transversinas, tá? O carregamento vai ser uma solicitação, uma carga da combinação do estado limite de serviço, tá? E agora, né, eu tenho aqui, né, essa carga distribuída em área multiplicada, agora não é por um B unitário, agora é por uma distância que a gente calculou para a transversina, tá? Então, a gente vai pegar essa carga, que era a carga de 3,5 kN por metro quadrado, tá? Isso aí a gente já calculou, a gente já viu, né? A gente já chegou nesse valor. E vamos multiplicar por essa distância entre as transversinas, tá? Que é 40,7 centímetros ou 0,407 metros, tá? Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar numa carga linear, né? Que vai ser aplicada nessa transversina aqui, tá? Então, a gente vai ter uma carga aí distribuída de 1,4245 kN por metro, tá? Ok. Então, a gente vai chegar aí transformando essa carga em centímetros em 0,014245 kN por centímetro, tá? Então, a gente vai utilizar novamente aquela relação em que a distância total, o deslocamento total, né, que é a flecha, ela deve ser menor ou igual ao deslocamento ou à flecha, tá? Então, a gente tem
essas equações aí. E por essa equação, a gente chega numa equação de quarto grau, que eu falei na última aula, tá? Que a gente usa uma calculadora específica para fazer essa equação, tá? Então, o que vai mudar dessa equação pelo que a gente viu nas transversinas? Vai mudar o módulo de elasticidade e a seção, né, que a gente calcula a inércia. Por quê? Porque lá nas transversinas, a gente estava vendo com relação à relação do painel com a transversina. Agora aqui, eu estou vendo a relação entre a transversina e o pontalhete, tá? Então, a inércia aqui vai ser em relação à seção da transversina. E o módulo de elasticidade vai ser do material que eu empreguei para a transversina, tá? Então, a transversina é uma madeira, né? Uma madeira conífera, né? Que a gente viu, que tem uma resistência, uma classe de resistência C25, tá? Então, eu pego o módulo de elasticidade, a compressão desse material, tá? Então, vamos lá. Eu não sei qual seção que eu estou utilizando, né, para essa transversina. Então, eu tenho que pensar, né, definir uma seção para essa transversina, tá? Então, eu vou definir essa seção como dois sarrafos, né, que são madeiras, pedaço não, né, tábuas com dimensões menores, né? Então, eu tenho uma seção transversal de 2,5 centímetros com uma altura de 15 centímetros, né? Eu vou colocar dois sarrafos, um do lado do outro, para fazer a minha transversina. Por que eu estou usando dois sarrafos? Porque aí, né, eu consigo travar melhor o meu pontalhete entre os dois, tá? Então, aqui, entre eles aqui, ó, eu consigo encaixar o meu pontalhete, né? Coloco ele entre esses dois e consigo fixar sem precisar de um outro elemento para fazer a fixação entre a transversina e o pontalhete. Então, essa configuração aqui vai me auxiliar nessa ligação, tá? Então, por isso que eu vou usar esses dois sarrafos aqui para compor a seção da minha transversina, tá? Eu vou colocar um espaço de 7,5 centímetros, que vai ser justamente a dimensão do meu pontalhete, que eu vou utilizar para o meu pontalhete. Então, já estou pensando aqui no encaixe do meu pontalhete também, tá? Então, eu vou colocar também a maior dimensão na vertical. Por que disso? Porque eu vou colocar os 15 centímetros na posição vertical, ou seja, em pé. Porque aí, né, ele está funcionando como viga, tá? Quanto maior, né, a altura da viga, né, melhor, né, a sua resistência, tá? Se eu colocasse o contrário, né, se eu colocasse 2,5 centímetros para cima, não seria muito interessante para resistir à solicitação que atua sobre essas transversinas, tá? Então, é interessante colocar sempre a maior dimensão em pé quando se trata de uma viga, tá? Então, vendo isso, né, eu consigo calcular algumas características da seção transversal dessa transversina. Então, eu vou ter a área da seção transversal como sendo essa área aqui desse retângulo, né, 15 vezes 2,5, só que eu tenho duas áreas, tá? Então, eu vou multiplicar por 2. Então, isso vai me dar 75 centímetros ao quadrado. Só que eu preciso também da inércia, tá? Então, eu vou calcular a inércia em relação a esse retângulo, tá? Que vai ser 2, né? Então, eu vou calcular duas vezes. É como se eu estivesse somando a inércia dos dois, tá? As duas contribuições. Então, eu vou ter a altura ao cubo vezes a largura da base, tá? Dividido por 2. E aí, eu multiplico por 2, porque eu contabilizo essas duas seções, tá? Então, vai ser a altura 15 ao cubo vezes 2,5 dividido por 12, tá? Multiplicado por 2. Então, eu vou chegar no valor de inércia de 1.406,25 centímetros a quarto. Então, essa vai ser a inércia que a gente vai utilizar, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a inércia, que vai ser de 1.406,25.
E eu tenho também o módulo de elasticidade, tá? Esse módulo de elasticidade eu mostrei para vocês também. Lá no início, eu acho que eu até repeti esse enunciado na última aula, né? E coloquei essa inércia aí, né? Que é de 850 quilonewtons por centímetro ao quadrado. Eu já fiz a conversão de unidade. Então, tá tudo aqui em centímetros e em quilonewtons, tá? Então, a gente já pode, tem condição suficiente de jogar isso na fórmula, tá? O LP é um coeficiente, né, que a gente precisa determinar, tá? Lembrar aqui que o limite, tá? Eu tenho esse 1 em milímetros, tá? E se eu estou trabalhando em centímetros, eu tenho que passar esse 1 para centímetros também, tá? Então, é só dividir por 10. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Substituir todos os valores aqui, tá? O PD, né, no estado limite de serviço, que a gente calculou, né, que é o carregamento linear. O 850, né, o módulo da cidade, e a inércia, tá? Isso tudo aqui tem que ser menor ou igual a 0,1, que é justamente, né, transformar esse 1 em centímetros, e esse 0,02 é a divisão de 1 por 500, tá? Vou deixar tudo esses valores aqui, né, nada em fração, para a gente poder jogar na nossa calculadora, tá? Então, a gente vai chegar nesse valor aí, né? Esse número gigantesco aqui, né, que é essa divisão, tá? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros, né? E 155, tá? Isso aqui é importante, né? Porque, como eu falei na última aula, né, a gente precisa desse número inteiro, né, para a gente jogar na nossa calculadora, tá? Então, fazendo, aqui já até mostrou os cálculos, fazendo toda... Um momento só, gente. Fazendo toda a... Passando, né, o elemento do outro lado da inequação para o lado de cá, né, para a gente ter uma equação, a gente fica com essa situação aqui, tá? E aí transformo essa inigualdade aqui em uma igualdade, eu tenho uma equação de quarto grau, tá? E essa equação de quarto grau a gente resolve através da calculadora, tá? Que eu vou mostrar novamente aqui para vocês, ok? Deixa eu só mudar aqui. Isso aqui vocês vão precisar, tá? Para... Peraí um momento só. Vocês vão precisar disso aqui para fazer o cálculo das transversinas de vocês, tá? Que vocês vão calcular na lista, tá? Então, isso é importante. Olha só, aqui, ó, nessa calculadora que eu passei para vocês, nós temos todos os coeficientes, tá? Que estão presentes nessa equação. O coeficiente ele vai sempre estar acompanhando o elemento que está à quarta potência, tá? O B é o que tiver a terceira potência, o C, o que tiver a potência ao quadrado, tá? O D é o que tiver apenas o coeficiente, tá? E o E é aquele número constante que não vem acompanhado de nenhum coeficiente, tá? Então, aqui o valor de A, ele vai ser um valor de quanto? Digitem para mim aí. Vai ser um valor de 0,00090 zeros, né? 50, tá? E o B, a gente vai ter valor de B? Não. 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 E valor de C? Não. 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 Zero. E valor de D? A gente vai ter, tá? E cuidado aqui que vocês têm que levar o valor de D com o sinal que consta lá na equação, tá? Lá na equação tem um negativo acompanhando esse número. Então, você vai colocar o negativo menos 0, e aqui a gente usa ponto, tá? 0,2, tá?
esse é o que acompanha o LP, né, que não tem coeficiente, não tem potência, tá? E o E, tá? Também tem que levar o sinal dele, que é 0,1, menos 0,1. Com isso, a gente consegue calcular, né, a nossa equação. Aí é só clicar aqui em calcular e vai aparecer... Opa, digitei alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Então, a gente vai calcular, vai nos dar esse resultado aqui, tá? Ele repete a equação, né? A equação que a gente está calculando em termos de x, tá? Aqui ele coloca x, né? A 4 e tal. E aqui nós temos o resultado. A gente precisa de 4 raízes, tá? Então, agora voltando para a nossa situação em específico, tá? A gente pega essas raízes, tá? A gente pega essas raízes que está justamente aqui, né? E corta toda aquela raiz que for negativa e que vier acompanhado de um número complexo, né? Que é identificado por esse i aqui, tá? Um número que não é real, tá? Então, a gente fica com uma raiz só, que é uma raiz positiva e real, que é esses 249,284757. Só que a gente vai descartar todo esse valor que está depois do ponto, tá? Então, a gente vai usar, né, para o nosso resultado, esse valor inteiro, que é 249, desculpa. Então, eu vou ter, né, da minha equação, um valor de LP igual a 249 centímetros. Ou seja, essa é a distância máxima entre pontalhetes que eu vou que me é permitido. Então, é 2,49 metros, né? Máximo aí que eu posso colocar uma distância entre pontalhetes. Bom, perfeito, né? Mas será que essa distância vai ser realmente a distância que eu vou poder utilizar, né, na minha transversina? Será que ela vai ser realmente a distância que eu vou poder utilizar nos meus painéis, né, na minha situação? Então, novamente, eu vou fazer a verificação para o estado limite último, né? Então, eu vou voltar com aquele esquema, né, da viga, né, onde eu tenho aqui o carregamento, né, distribuído. Agora, eu vou utilizar, né, a carga que a gente calculou na combinação última. E aí, eu pego essa carga, percebo que é a mesma que a gente utilizou lá nas transversinas, tá? Porém, aqui muda o valor que a gente multiplica, né? Então, a gente vai multiplicar o LT. Então, a gente vai chegar numa carga de 2,7464 kN por metro, tá? Então, a gente vai calcular também, né? Porque a gente tem uma viga, então a gente tem um elemento fletido. Novamente, a gente tem um diagrama de momento fletor. E, novamente, a gente precisa calcular o esforço máximo, a solicitação máxima, né? Que é o momento fletor, tá? Então, vai ser, né? A gente vai utilizar novamente aquela forma em que a gente pega a carga, multiplica pela distância ao quadrado, dividido por 8, tá? Então, fazendo, né, a manipulação dessa forma, a gente vai chegar no momento máximo de 2,1285 kN por metro, tá? Então, esse é o meu momento máximo. Novamente, a gente vai precisar calcular, de novo, né? Não precisava, a tensão, né, normal provocada por esse momento fletor. Então, a gente vai utilizar essa fórmula, né, de tensão, né, momento dividido pela inércia, vezes H dividido por 2. Novamente, né, eu pego a metade da altura do elemento que está como o eixo da minha viga, tá? O eixo da minha viga é a transversina, tá? E a transversina, ela tem a altura de 15 centímetros. Então, eu pego esse 15 e divido por 2, tá? Lembrando da inércia que a gente calculou para essa seção, né? A gente joga isso na fórmula, né? Transformando tudo em centímetros. Então, eu transformo esse momento fletor que a gente achou em metro em centímetros, só multiplicar por 100. Vou chegar no valor de 212,85 kN vezes centímetros, tá?
faço a divisão com a inércia, né, de 1406,25 e multiplico pela altura, né, da seção por 2, tá? 15 dividido por 2. Faço essa conta, eu vou chegar no resultado, tá? De 1,134 kN por centímetro quadrado. Então, essa é a tensão que está sendo solicitada na minha peça, tá? Então, esse valor é de 1,134 kN por centímetro quadrado. Ok. Esse valor refere-se à madeira que a gente está utilizando para a transversina, tá? Então, a gente vai ter que calcular o FD, tá? E esse FD, ele não vai ser igual àquele FD que a gente calculou para o painel, tá? Aquele é específico para o painel, né? Que a gente achou lá, que a gente fez a verificação da transversina, tá? O que a gente vai calcular aqui é um FD específico para madeira, para o sarrafo, tá? Então, eu vou pegar, né, o FD, que vai ser igual ao Kmod, vezes o FCK, dividido por 1,4. O Kmod, a gente já tinha achado o mod 1, mod 2 e o mod 3, tá? Que a gente encontrou nas aulas que a gente fez as combinações, tá? E quando a gente chegou para calcular o FD, né, como a gente estava falando do painel, a gente não calculou esse a gente não utilizou essa fórmula em específico, né? Só calculou o Kmod, tá? Porque se tratava de um painel, tá? Uma chapa compensada, que é um elemento industrializado, tá? Então, aqui, né, quando a gente fala de sarrafo, a gente está falando da madeira em si, tá? Então, a gente está falando da madeira conífera, tá? De tipo conífera. Então, a gente precisa utilizar mais especificamente essa forma, tá? Onde a gente vai ter essa interferência do Kmod aí na resistência dessa peça. Então, o Kmod 1, a gente achou que era 0,9, Kmod 2, 0,8 e Kmod 3, 0,8 também, tá? E aí, a multiplicação desses três Kmods vão me dar o Kmod de 0,58, tá? O FCK, né, dessa forma, ele está relacionado com a resistência característica à compressão da madeira. E eu falei que a madeira é uma madeira conífera com resistência C25, tá? Esse C25, já está até escrito aqui, o C25, ele vai me dar uma resistência característica de 25 MPa, tá? É similar ao que a gente vê para o concreto, né? O concreto, a gente tem concreto C25, C30, C35, aqui funciona da mesma forma, tá? Então, se eu tenho um concreto de C25, a resistência característica desse concreto é 25 MPa, tá? Para madeira, funciona da mesma forma. Se eu tiver uma madeira conífera C30, significa que o FCK dessa madeira é 30 MPa, tá? Da mesma forma. Então, aqui é uma madeira C25, então a gente vai ter um FCK de 25 MPa, tá? Que a gente vai transformar em kN por centímetro ao quadrado, que é apenas dividir, né, esse 25 MPa por 10. E aí a gente vai chegar nesse resultado em kN por centímetro ao quadrado. Então, utilizando o Kmod de 0,53, o FCK de 2,5, né, eu consigo determinar esse FD, tá? Então, fazendo essa conta aí, né, a gente vai chegar no resultado em que esse FD, em específico, vai dar 1,04 kN por centímetro quadrado. Lembrando que o FD, ele tem que ser maior que a tensão solicitante, tá? Então, perceba o seguinte, perceba que a minha tensão que a gente calculou, ela é de 1,134 kN por centímetro quadrado. E o meu FCD é de 1,04 kN por centímetro quadrado. O que isso significa? Isso significa que a minha tensão, ela é maior do que a resistência do material. E se ela é maior, ela não está resistindo a essa solicitação, né? Se ela é menor, ela não está resistindo a essa solicitação. Então, o que acontece? Essa distância que eu estou empregando
entre os pontalhetes, ela não está sendo suficiente, ou seja, ela está muito grande, tá? E não está auxiliando na resistência dessa peça. Ou seja, eu preciso recalcular o espaçamento entre os pontalhetes. Então, eu preciso reajustar esse espaçamento, tá? Para definir uma resistência para esse material, aumentar a resistência desse material, tá? Então, eu vou recalcular com base na tensão que eu calculei. Ou seja, eu vou pegar essa inequação aqui, onde a tensão solicitante deve ser menor ou igual à tensão, né, do material, né, a resistência do material, né, que é o FD. Aqui eu coloquei FC0D, que é uma resistência de compressão, né, de cálculo dessa madeira em específico, tá? Que é igual a 1,04, tá? Então, eu vou transformar essa inigualdade em uma igualdade. E vou achar, né, um momento, né, que se adeque a essa resistência, tá? Então, eu vou chegar nessa equação aqui, tá? Eu transformei esse sigma m, né, que é a minha tensão, na fórmula que é ela, né? Momento dividido por inércia vezes a altura dividido por 2, tá? Então, aqui, né, eu consigo obter um novo espaçamento. Por que eu consigo obter um novo espaçamento? Porque o que vai mudar, né, é o momento. Então, o momento a gente calcula através daquela fórmula onde a gente pega a carga, multiplica ela pela distância, né, entre apoios ao quadrado, dividido por 8. Então, ela é que vai me dar esse espaçamento, esse novo espaçamento. Por quê? Porque a altura, né, da seção e a inércia, a gente vai fixar. Eles não vão mudar, eles vão ser os mesmos, tá? Então, eu destaquei aqui justamente esse momento, porque é ele que vai ter que mudar. Então, aqui eu sei que o momento, né, é a carga, né, que a gente calculou distribuída, vezes a distância, né, o LP, a distância entre os pontalhetes, ao quadrado dividido por 8. Então, o que vai mudar é o LP. A carga não muda, porque é a carga que está sendo solicitada no elemento. Essa carga ela não vai mudar. O que tem que mudar é essa distância. A inércia, como eu disse, e a altura não vai mudar. É a característica da seção transversal das transversinas. Então, a gente não vai mexer nesse aspecto. A gente vai deixar ela desse jeito. Não vamos mudar nela. Então, substituindo os valores, tá? Esses valores que a gente já obteve, 0,027464, né? É o valor da carga, a gente não muda. A inércia também, 1406,25. E a altura da seção, que é 15, não muda isso, tá? Então, a gente vai fazer essa conta, né? A gente vai chegar num valor aí de 0,003433, né? Multiplicado por essa conta aqui, né? Essa operação aqui, que vai resultar em 0,001533. Isso tem que ser menor ou igual a 1,04. Então, a gente vai chegar nessa situação. A gente vai chegar nesse valor aí, de 0,00018.309, LP ao quadrado, que deve ser menor ou igual a 1,04, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai mandar esse número gigantesco aqui para o outro lado, dividindo, tá? Então, ele vai dividir esse 1,04 e a gente vai tirar a raiz dos dois lados, tá? Então, a raiz de LP ao quadrado vai ser LP, tá? E a gente tira a raiz, né, do resultado aqui dessa fração, tá? Então, a gente vai chegar no valor, aqui foi de novo, a gente vai chegar no valor em que LP, ele deve ser menor ou igual a 238,33 centímetros. O que isso significa? Isso significa que, para que o meu material resista a essa carga aqui, ó, essa carga aqui, que está sendo aplicada na minha viga, distribuída,
tem que ser menor ou igual a 2,38 metros, tá? Então, a distância do pontalete tem que ser, no máximo, 2,38 metros, para que essa peça possa resistir a esse carregamento. Caso contrário, aí eu vou ter que fazer outras modificações aí, que não é interessante. É interessante mudar apenas essa distância entre os pontalhetes, tá? Não vale a pena mudar a distância, os valores da seção transversal, da transversina, tá? Porque eu vou ter que mudar toda a minha operação, todo o meu sistema, né, de formas, tá? O que não é interessante, né? Eu já defini aquele sarrafo ali, eu já defini aquela seção transversal, né? Se eu mudar, vai ser mais complicado. Então, é melhor mudar a distância entre os pontalhetes, tá? Então, o que a gente faz é aproximar os pontalhetes, né? Nunca afastar. Se eu afastar, aí que eu vou ter um problema, que aí eu vou aumentar a solicitação. Então, quanto mais eu aproximo esse elemento, maior vai ser essa resistência, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu tenho que a distância máxima entre os pontalhetes deve ser de 238,33 centímetros. Eu pego o meu projeto novamente, né, lanço esses pontalhetes para ver a distância, tá? Lembrar que eu tenho de 2,44 metros por 2,44 ou 244 por 244. Então, meus pontalhetes, ele vai ter que ficar, né, sobre, né, as minhas transversinas, tá? Então, em cada transversina, a gente coloca o pontalhete, tá? Aqui, no caso, né, a gente tem um painel de 244, que é mais ou menos o valor da distância, né, de espaçamento entre os pontalhetes. Então, como essa estrutura aqui, ela já vai estar apoiada, né? É como se fosse um pontalhete, né? Digamos assim, né? Então, se eu colocar um pontalhete na metade aqui desse comprimento, né? Eu vou estar respeitando essa distância aqui, né? Que seria uma distância de 122 centímetros, né? Entre os pontalhetes, tá? A distância a gente olha nesse sentido aqui, tá? Não é a distância nesse sentido longitudinal, não, tá? Transversal, não, tá? Esse sentido longitudinal, que é o sentido onde está o comprimento da transversina, tá? Então, a distância entre pontalhetes aqui, tá? A gente fala que esse elemento aqui, ó, que é a viga aqui, no caso, vai ser um pontalhete, né, representativo, que também está sustentando a estrutura, tá? Então, essa distância do eixo aqui desse pontalhete até aqui é de 122 centímetros. Então, tá dentro, né, do que a gente calculou, tá? Então, o LP vai ser 122 centímetros. Eu posso voltar lá naquele cálculo e verificar se vai resistir? Posso, mas tem necessidade disso? Não tem, porque eu já coloquei aqui, né, a restrição desse comprimento, dessa distância. A distância tem que ser menor que 238 para resistir à solicitação. E se eu estou adotando 122, é menor, então já resiste à solicitação. Então não tem que ficar repetindo esse cálculo novamente, tá? Sim. Você pode explicar como é que você chegou no 122 aí, que eu me perdi nessa parte? Tá, vamos lá. Eu tenho um painel aqui, tá? A minha estrutura aqui, ok? As transversinas são esses elementos aqui, ó, ok? São esses elementos que estão de preto aqui, né? Que a gente viu que deu 5 pontalhetes. Então, deu 5 transversinas, né? Então, a gente tem esse elemento aqui, ó, que são as minhas transversinas. O pontalhete, ele tem que sustentar as transversinas, tá? Então, ele fica ao longo do comprimento das transversinas. Eu estou calculando, né, essa distância ao longo do comprimento da transversina, tá? Esquece esses outros aqui, tá? Esse quadradinho aqui. Só olha para esse aqui em específico aqui, tá? Então, se eu tenho esse comprimento aqui, tá? O comprimento total da minha transversina é 244 centímetros, tá? Então, esses 244 centímetros é o comprimento total da minha transversina.
Então, isso significa que eu teria que colocar um pontalhete aqui nesse ponto e aqui nesse ponto, né? Nas extremidades das transversinas. Porém, se eu colocar um pontalhete aqui e um pontalhete aqui, eu não chegaria num valor menor que 238. Por quê? Porque a minha transversina tem um comprimento total de 244, que é superior a esse valor de 238, né? Então, eu preciso de mais um pontalhete, né, para eu chegar, né, em uma distância menor, né? Ou seja, eu preciso reduzir a distância entre os pontalhetes, tá? Vamos dizer, tá? Deixa eu só colocar peraí. Deixa eu só colocar um ponteiro aqui, uma caneta, tá? Significa que aqui, tá? Onde está essa viga, eu teria um pontalhete, tá? Onde eu circulei aqui. E aqui o outro pontalhete, ok? Eu não vou colocar um pontalhete aqui, porque eu já tenho o elemento que é essa viga aqui, que também está sustentando esse painel, tá? Então, é como se eu tivesse um pontalhete aqui, né, representativo, tá? Então, essa distância entre esses dois dá 244 centímetros, que não é uma distância adequada, porque é superior a 238. O que eu faço? Eu preciso de mais um elemento para reduzir essa distância entre pontalhete. Então, se eu colocar um pontalhete bem no meio, que é justamente esse pontalhete aqui, ó, esse pontalhete aqui, eu vou reduzir a distância entre pontalhete, porque agora eu vou ter essa distância com essa distância. Então, eu vou ter essa distância entre pontalhete. Então, é como se eu pegasse 244 e dividisse por 2, tá? Então, aí eu vou ter essa distância entre os pontalhetes, certo? Entendeu essa parte? Entendi. Porque aí, né, eu vou reduzir essa distância entre os pontalhetes. Só que aqui na extremidade, tá? Nessas extremidades aqui, eu tenho uma viga mesmo, que é a viga que é o de concreto, tá? Então, ela vai acabar sustentando esses elementos da forma, tá? Ou até mesmo a forma da viga vai sustentar esses elementos da laje, tá? Da forma da laje, ok? Então, por isso, eu não vou colocar um pontalhete aqui. Eu não vou colocar um pontalhete nessas extremidades, tá ok? Então, é como se tivesse um pontalhete aqui, tá? Entre aspas, tá? E eu coloco um no meio, bem na metade, né? E aí eu reduzo essa distância entre pontalhete, tá? Então, a distância entre pontalhete não é essa distância aqui, tá? Não é essa distância aqui, não é. Tá? Não é essa distância. Okay? É a distância, né, ao longo da transversina, que é esses 244 centímetros, tá? Então, depois de fazer isso, tá? Depois que a gente chega nesse valor, a gente faz a verificação da flambagem dos pontalhetes. Por que a gente tem que fazer a verificação da flambagem dos pontalhetes? Porque é uma peça que está sendo comprimida. E a gente não pode deixar que essa peça, ela faça isso aqui, ó. Quando receber a carga. Imagina, eu coloco lá a minha forma, assim que coloco concreto, meu pontalhete faz isso aqui, ó. Minha estrutura vai ao chão, né? Igual naqueles vídeos que eu mostrei para vocês, né? Onde o cara tá lá concretando e de repente vai tudo pro chão, né? Então, a gente tem que fazer essa verificação. Só que eu não vou entrar muito em detalhe nessa verificação, tá? Senão a gente vai perder muito tempo. A gente já vai passar para as vigas, tá? E aí eu passei uma videoaula explicando sobre as vigas. Então, na próxima aula, a gente vai aplicar os conceitos que a gente viu sobre vigas, tá? Formas de vigas. Formas de vigas também vai seguir o mesmo procedimento que a gente viu para transversinas, tá? Não vai mudar muita coisa, não. E depois a gente vê também sobre os pilares, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Por hoje é só, ok, gente? Então, a gente fica aí para a próxima aula aí, né? A gente vai ter apresentação a outra semana ainda, né? Lá no final de novembro, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da construção da apresentação, gente, também, vocês entrem em contato comigo, tá?
se precisar de algum auxílio, tirar alguma dúvida com relação à apresentação e também em relação às listas, tá? Então, até a próxima aula, né? Até amanhã. Bom dia para vocês aí, tá? Até mais. Tchau. Tchau, até mais. Tchau.